Quando se fala em batalha espiritual, uma coisa é importante a gente sempre pensar antes de começar a encarar aquilo como batalha espiritual. A primeira coisa é ter sobriedade para saber dividir o que é um ataque do diabo e o que são consequências de erros cometidos por descontrole em alguma área da vida. Vamos falar da área, por exemplo, financeira. A pessoa sai por aí fazendo contas sem ter com o que pagar e de repente se vê atolada em dívidas, com juros, com cobradores batendo na porta. Não dá para dizer que isso é uma batalha espiritual, isso são consequências de uma vida descontrolada na área das finanças. Outra coisa, na área relacional, na área, por exemplo, do matrimônio, a pessoa não se preocupa em buscar conhecimento, buscar formas, conselhos para que tenha uma vida harmônica dentro do seu lar. A pessoa fala o que quer, age com falta de educação, intolerância e de repente vê o seu companheiro ou a sua companheira respondendo a essas agressões, respondendo a essas situações. Não dá para dizer que é o diabo que se levantou para destruir o seu casamento. Não, você mesmo está destruindo o seu casamento com a sua atitude, com a sua forma displicente de viver uma relação. Aí a pessoa tem um filho que não recebe a devida educação. Tem um filho que vive completamente largado aos seus próprios desejos, aos seus próprios anseios. Não tem um pai que educa, não tem uma mãe presente e de repente esse filho começa a dar problema, a se envolver com uma série de coisas que traz transtorno para dentro de casa. Isso não é batalha espiritual, não é o diabo que se levantou para destruir o seu filho, não, é você que deixou de cuidar do seu filho, você que deixou de prestar atenção no seu filho e, portanto, você está colhendo as consequências da sua desatenção, da falta de educação que atingiu essa criança. Agora, vamos aos casos reais de batalha espiritual. Isso acontece geralmente na vida de pessoas que servem a Deus, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que estão militando contra as trevas. Essas são as pessoas mais suscetíveis a enfrentar a batalha espiritual, porque aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, que vivem uma vida completamente displicente e bagunçada, o diabo não precisa atormentar essas pessoas porque elas estão muito tranquilas e não oferecem nenhum perigo para ele. Pelo contrário, elas trabalham a favor dele. Agora, o servo e a serva de Deus, que são pessoas que estão militando contra as trevas, estão anunciando o evangelho, estão guerreando contra o mal, essas pessoas são alvos de batalhas espirituais. E quando se fala em batalha espiritual, tem muitas pessoas também que focam na área errada. Tem gente que pensa que para poder vencer o diabo é preciso ser mais forte do que ele. E isso é uma ilusão. Você não precisa ser mais forte que o diabo e ter as melhores armas. Você só precisa acolher o conselho de Tiago. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está a receita de como vencer uma batalha espiritual. E ela, de tão simples, chega às vezes até receber um certo desprezo de algumas pessoas, porque a pessoa lê aquilo ali e fica, mas será que eu vou conseguir? É simples, porém poderosa essa receita. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que eu dei ênfase nesse mas resistir ao diabo? Porque é aqui que boa parte das pessoas presta atenção. Mas resistir ao diabo, mas não é aqui que está a chave da conquista da autoridade espiritual. Não é aqui. Está aqui, na primeira parte. Sujeitai-vos. O apóstolo Paulo, quando falou em batalha espiritual na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele usou a figura de linguagem comparando o cristão a um soldado que precisava se equipar com a armadura de Deus a fim de resistir às investidas do inimigo. Nessa passagem aqui, Tiago faz o mesmo que o apóstolo Paulo. Ele utiliza a expressão sujeitai-vos, usando aqui algo que era muito usual na época das grandes batalhas e conquistas dos exércitos romanos. Esse termo, na linguagem militar grega, significa organizar,
Sujeitai-vos, na linguagem militar grega, significa organizar. Fala de divisões de tropa. É quando um soldado assume uma posição na batalha e se submete ao comando de um líder. E nessa guerra, uma das coisas mais eficazes contra o inimigo é mostrar a ele que nós não estamos sós lutando contra ele, mas estamos debaixo do comando daquele que já o venceu na cruz. É preciso mostrar ao inimigo que nós somos soldados de um exército no qual o general é Jesus Cristo. A expressão sujeitai-vos, mesmo sendo usada fora da linguagem militar, ela tem um significado tão importante quanto. Essa expressão pode também significar uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga, ou seja, fazer a sua parte. Ou ainda, sujeitai-vos pode significar colocar-se em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Obedecer, estar sujeito. A quem? A Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Em termos práticos, é não gastar forças nem energia para demonstrar poder ao inimigo à base de gritos de afirmação, mas sim render-se humildemente ao controle do Espírito Santo. É, antes de qualquer coisa, dobrar os joelhos diante do general e dizer a ele que está debaixo do absoluto controle, do total comando dele. E assim, se ele disser vá, você vai. E vai apenas recolher os despojos da guerra que Jesus já venceu, porque a palavra diz que na cruz ele venceu todo o principado e potestade e os expôs à vergonha. Em outras palavras, não preocupe-se com a forma que você vai mandar embora os demônios, mas sim de que forma você vai se render a Deus. Agora, detalhe, isso não dá para fazer assim num piscar de olhos. É a sua vida cotidiana, o seu dia a dia. É você diariamente estar se colocando debaixo da submissão de Deus. É dia a dia você estar lembrando, Senhor, eu não consigo, mas Tu podes todas as coisas, então me ajuda. É assim, é tão simples que às vezes parece até ineficaz. E por isso, muitas pessoas não obedecem. Não obedecendo, depois fica brigando com o demônio, na maioria das vezes em altar e passando vergonha. Então, se a gente quer realmente vencer uma batalha espiritual, é se submeter, se render a Deus, é se lembrar que nós não temos que ser mais forte que o diabo, porque o nosso mestre já venceu o diabo. Nós só precisamos estar submissos à ordem dele. Se ele disser vai, a gente vai. Que Deus te abençoe. Tem mais vídeos sobre muitos assuntos aqui no canal. Dá uma olhadinha. Inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações. Se você gostou, dá um like aí. Eu sou Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda.